Você está ouvindo o Gira Podcast, o podcast sobre a história de mulheres e homens negros. Nessa temporada, contamos com o financiamento do Ministério da Cultura e Governo do Estado de Pernambuco através da Lei Paulo Gustavo. Este episódio também tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. José Vicente Rodrigues Lima nasceu no Recife em 23 de janeiro de 1911. Foi contador, economista, estudioso das questões raciais e militante do movimento negro. Filho do carpinteiro Inácio Rodrigues de Lima e da professora primária Aplinária de Oliveira Lima, estudou no Ginásio Pernambucano, tradicional instituição de ensino da cidade, e foi incentivado a continuar os estudos, mesmo sofrendo racismo na escola. Em uma entrevista, questionado sobre sua passagem pela escola, José Vicente comentou: "Foi traumatizante, mas venci isso também." Essa trajetória escolar foi o primeiro passo de uma jornada que influenciaria diretamente sua luta pela ascensão social e pelos direitos da população negra no Brasil. Formado em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco, José Vicente construiu uma carreira notável ao longo de sua vida. Ele participou do Seminário de Desenvolvimento Econômico do Nordeste e do 5º Congresso Nacional dos Municípios, além de atuar na organização do setor de contabilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foi também fundador da Federação Nacional de Economistas e presidiu o Sindicato dos Economistas Profissionais de Pernambuco. Embora sua trajetória profissional mereça reconhecimento, não é apenas sobre ela que vamos falar neste episódio. Em 1934, José Vicente participou do primeiro Congresso Afro-Brasileiro, realizado no Recife, ao lado de grandes figuras como Gerson Monteiro de Lima, o poeta Francisco Solano Trindade e Miguel Barros, conhecido por Barros, o Mulato. Pouco tempo depois, em 1936, junto a esses companheiros, ele fundou a Frente Negra Pernambucana, uma organização voltada para pregar a unificação dos negros para a defesa de seus interesses. Em 1937, a Frente Negra Pernambucana se transformou no Centro de Cultura Afro-Brasileiro, expandindo seu foco para a promoção e preservação das tradições afro-brasileiras. A relação próxima de José Vicente com Miguel Barros e com Solano Trindade foi fundamental para solidificar o movimento negro em Pernambuco e estabelecer conexões importantes com outras regiões do Brasil, como Pelotas e Rio de Janeiro. O engajamento de José Vicente Rodrigues Lima no movimento negro teve início com a Frente Negra Pernambucana, uma organização comprometida com a inclusão da população negra nos espaços de formação acadêmica. O objetivo era claro: romper com a posição de inferioridade que a sociedade impunha aos negros, promovendo uma educação que abrisse as portas para a emancipação social. Para José Vicente, as ações da Frente Negra Pernambucana deveriam estar profundamente ligadas ao que ele chamava de ação culturalista. Sua ideia era promover a inserção dos negros em espaços intelectuais e culturais que, na época, eram exclusivos para brancos. José Vicente acreditava que o desenvolvimento cultural e intelectual era o diferencial necessário para desfazer as barreiras que colocavam os negros em posição de desvantagem. Na concepção de José Vicente Lima, a Frente Negra Pernambucana deveria ter como principais metas: cultivar a memória dos grandes negros do Brasil, instruir a infância negra, facilitar sua educação, pleitear ingressos gratuitos para os estudantes pobres de cor, educar a mulher para os embates materiais e morais que lhe venham ao encontro, criar caixa de beneficência para assistência médica e dentária. As lideranças da Frente Negra Pernambucana não apenas defendiam a inclusão dos negros na escola e na universidade, elas também denunciavam as condições de exclusão social em que essa população se encontrava, enfatizando a ausência dos negros nos espaços predominantemente brancos e a importância da representação negra em todas as esferas sociais. Uma dessas esferas sendo o mercado de trabalho. A ideia era a seguinte:
A instrução e a escolarização poderiam proporcionar aos negros a ascensão social e a integração plena na sociedade. Vale destacar que essa preocupação com a educação não era exclusiva da Frente Negra Pernambucana. Frentes de São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia compartilhavam os mesmos ideais e mantinham articulações entre si. Essas conexões nacionais ajudavam a fortalecer o movimento e a circulação de ideias por todo o Brasil. Segundo José Vicente Lima, os diretores do Centro de Cultura Afro-Brasileira, nome adotado pela Frente Negra Pernambucana em 1937, também promoviam conferências educativas que abordavam temas como o civismo e a escola. O objetivo era mobilizar a população negra, convocando a unir forças em torno das ideias que favorecessem sua elevação social. Uma das características marcantes de José Vicente era de atuar coletivamente. Ele representava uma força que agia sempre em conjunto, dentro de uma rede de ações coletivas, nesse caso, o movimento negro, onde a união era o principal combustível da luta pela igualdade e pelo respeito. Além da forte presença de temas voltados para a educação, uma característica marcante e diferenciada da Frente Negra Pernambucana foi a discussão sobre as religiões de matriz africana. José Vicente Lima, uma das lideranças do movimento, escreveu um livro em 1937, intitulado Xangô. Paradoxalmente, ele considerava o aspecto cultural dessas religiões como um obstáculo para a população negra, algo que, segundo ele, deveria ser solucionado através da educação. Segundo a pesquisadora Terezinha Bernardo, essa visão culturalista defendida por José Vicente era influenciada por teorias que, na época, viam o negro como inferior. Era uma perspectiva carregada pelas tensões e pelo pensamento racial predominante nos anos 1930, período em que a Frente Negra Pernambucana se transformou no Centro de Cultura Afro-Brasileiro. A década de 1930 foi marcada por tensões políticas e uma forte imposição de valores pautados na moralidade e religiosidade cristãs. Durante o Estado Novo, o governador de Pernambuco, Agamenon Magalhães, aliado de Getúlio Vargas, tinha uma agenda de modernização e identidade nacional que incluía um projeto de saneamento e higienização do Recife. No entanto, esse projeto de modernidade carregava uma face sombria. Sob o discurso de bem comum, o governo promoveu perseguições aos terreiros de candomblé, aos praticantes das religiões de matriz africana e aos mocambos. A cultura afro-brasileira foi estigmatizada como inferior e, segundo os ideais higienistas da época, vista até como uma causa de moléstias sociais. Assim, sob a justificativa de higienizar a cidade, práticas culturais e religiões afro-brasileiras foram reprimidas. A Frente Negra Pernambucana se viu diante de um grande desafio: lutar pela valorização da identidade negra em um contexto que tentava apagar suas raízes e tradições. José Vicente Lima, uma figura influente no movimento negro da época, também esteve profundamente envolvido nessa discussão. Surpreendentemente, ele compartilhava alguns pontos de vista com ideólogos eugenistas, como Nina Rodrigues, que reforçavam a crença na inferioridade racial. Naquele período, órgãos institucionais de repressão social, como o Serviço de Higiene Mental e da Assistência a Psicopatas, eram abertamente racistas. José Vicente, que também era estudioso das religiões de matriz africana e tido como antropólogo, chegou a colaborar com esse tipo de fiscalização e realizava pesquisa em terreiros junto a membros do Serviço de Higiene Mental. Era uma colaboração que refletia a complexidade e as contradições do contexto social da época. Décadas mais tarde, já nos anos 1980, José Vicente reconheceu publicamente que seu posicionamento em relação aos terreiros foi um erro. Em entrevistas, ele admitiu que os xangôs e as outras manifestações religiosas de origem africana eram, na verdade, potentes símbolos de resistência negra, mestiça e indígena. Essa transformação em sua visão ilustra a complexidade de sua trajetória e a pressão exercida pelo racismo estrutural. José Vicente, como muitos de sua geração,
acabou influenciado por uma rede complexa de preconceitos e perseguições, uma rede que atingia até mesmo aqueles que lutavam pelos direitos da população negra. José Vicente Lima, apesar de seu compromisso com o movimento negro, não acreditava na politização da Frente Negra. Esse posicionamento o distanciou de outros membros da entidade, incluindo pessoas próximas como Solano Trindade, com quem mantinha fortes laços emocionais. José Vicente tinha ligações com figuras públicas influentes como Josué de Castro, Juscelino Kubitschek e João Goulart. No entanto, nunca se enveredou pela política parlamentar, acreditando que o movimento negro deveria ser apartidário para preservar sua integridade. Essa divergência de visões gerou tensões entre eles e outros membros da frente. Ao longo de sua vida, José Vicente expressou suas ideias sobre a presença e a situação da população negra no Brasil através de diversos trabalhos. Em 1950, no terceiro Congresso Afro-Brasileiro, apresentou a comunicação intitulada As Atividades Culturais do Negro no Brasil, em que defendia a intelectualização da população negra como um caminho para a ascensão social. Em seu livro, Xangô, José Vicente abordou o tema da culpa que muitas vezes recaía sobre as pessoas negras que conseguiam ascender socialmente, uma reflexão profunda sobre o impacto psicológico do racismo e da exclusão. José Vicente Lima viveu e atuou em diferentes momentos históricos, adaptando suas percepções às realidades que enfrentava. Suas ações focaram na denúncia da exclusão da população negra e na luta pela inclusão, principalmente através da educação. Sua trajetória como intelectual e militante foi marcada por propostas de inserção de negros nas escolas e universidades, pela realização de conferências que enfatizavam a importância do acesso ao conhecimento. José Vicente Rodrigues Lima foi um pioneiro do movimento negro em Pernambuco, cuja luta pela união e integração da população negra na sociedade brasileira ecoa até os dias de hoje. Seu legado merece ser amplamente reconhecido e reverenciado, tanto em nível regional quanto nacional. Quer saber mais sobre os nossos personagens? Segue a gente no Instagram, no @girapodcast. Produção e roteiro, Maria Emília Vasconcelos e Amanda Neves. Locução, Maria Emília Vasconcelos e Luiz Henrique Farias. Na técnica, Alma Gesto Produtora. O Gira Podcast é um projeto financiado pelo Ministério da Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, através da Lei Paulo Gustavo. Este episódio também tem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.